Os detalhes da nossa vida, muitas vezes, eles abrigam em nós, muitas vezes nós acabamos sem perceber, sem notar, nós às vezes até culpamos a Deus ou desconsideramos a presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes porque os nossos olhos, o nosso foco, a nossa direção dos nossos olhos estão contrários ao Evangelho de Cristo. Sempre que aprendemos pela palavra, nós devemos entender que o entendimento de Cristo para o nosso coração é o que vai transformar o ser que você é. O caráter vai ser moldado por aquilo que o Evangelho abrigado dentro do seu coração estiver. Se o Evangelho que você ouve a palavra não se abriga no seu coração, não encontra, por exemplo, um pouso, não encontra um local para abrigar-se, como, por exemplo, num deserto, um deserto onde alguém está muito necessitado de um lugar para poder esconder-se do sol, da chuva, do calor, encontrar um lugar para abrigo. Ali então, a palavra de Deus, ela precisa encontrar abrigo no seu coração, para que você veja o cuidado de Deus, para que você compreenda que até nas piores batalhas que você passa, nas piores situações, sejam elas financeiras, físicas, espirituais, sentimentais, talvez você nem saiba explicar a dor que você sente. Talvez você não saiba explicar por que você está sofrendo, por que você está tendo tanta dificuldade com a vida. Porém, nós precisamos reconhecer que se a palavra de Deus ela não é abrigada em meu coração, eu vou ter uma tendência, não estou dizendo em todos os casos, mas a tendência dos fatos da minha vida me fazerem ficar contra Deus ou agirem de modo contrário a que Jesus quer, será muito grande. De forma iminente, nós vamos se perdendo e até culpamos a Deus pelos problemas que nós estamos passando. Vamos entender isso aqui em Mateus, capítulo 6. Nós vamos aprender a partir do versículo de número 19, que o livro de Mateus 5 e 6, a Bíblia fala, o 7 também fala do sermão da montanha, né, o sermão do monte. Versículo 19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, elas tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e também não roubam. Jesus, ele chega um momento do seu discurso, da sua pregação, ele fala, gente, olha, nós temos que ter um certo cuidado para que nós não venhamos ter um coração voltado somente em ajuntar tesouros. Eu acho que talvez a forma que algumas pessoas recebem esse versículo, ou às vezes sendo, como diz a Bíblia, nós não podemos ser demasiados. O que é ser demasiado? Ou é um extremo de um lado, ou é extremo do outro. Nós temos que entender, o Senhor não está falando que nós não possamos ter o cuidado de juntar para uma necessidade, por exemplo. Nós não sabemos se vem uma situação, alguma crise, ter uma reserva, ter algo guardado, você ter uma conta bancária que possui um valor que não vai te fazer você ser melhor do que ninguém, mas aquele valor vai lhe agregar no momento de necessidade, no momento que houver alguma situação. A Bíblia diz sim que a gente tem que ajuntar, guardar, como José guardou também no Egito, no período de vacas gordas ele guardou, no período de vacas magras ele foi suprido com aquela porção guardada que tinha no celeiro. Então veja que o Senhor está tentando mostrar, nós muitas vezes estamos tão preocupados em juntar tesouros, só que mal esquecemos que, entenda o que eu vou te falar, a ferrugem, você já viu, por exemplo, alguma peça de ferro, seja ela qual for, algum material ferroso, algum material de ferro, que enquanto ele está envelopado com algum tipo de uma tinta, alguma proteção plástica, alguma proteção ali de uma borracha, emborrachamento, aquela proteção não deixa que a ferrugem domine, que a ferrugem só acontece por causa do contato, né, da umidade com o ferro, então ele vai enferrujando. E
tempo da ferrugem chegar ao ponto de destruir uma peça é um tempo longo. Então, quer dizer, existem peças, por exemplo, de ferro que vai ter a nossa vida toda. Ela, por ser tão espessa e grandiosa, ela pode passar nosso período de existência, de vida, toda a vida, e ela não vai se corroer por completamente, mas com o tempo ela vai se degradando, ela vai se automutilando, ela vai se autodestruindo. Por isso Jesus fala, não adianta você juntar tesouro porque você gasta a tua vida para juntar tesouros que a traça vai destruir, que o ferrugem vai corroer. Então, o argumento de Jesus não quer dizer que você não possa ter, que você não possa crescer, que você não possa prosperar, que você não possa guardar. Mas ele diz, olha, tenha cuidado para que o teu foco não seja só reter, só ganhar e guardar e ser melhor e ter mais. Porque se o seu foco for esse, vai chegar um momento que, assim como ele diz, olha, nós precisamos juntar com todo cuidado tesouros no céu. Aí eu começo aqui talvez um parênteses aqui para algumas pessoas que talvez tenham essa dúvida. Onde que são os tesouros juntados no céu? Eu vou ser bem claro para você onde esses tesouros são juntados. Eles são ajuntados no seu coração. Esses tesouros são ajuntados naquilo que você é. Se você é uma pessoa que ama o dinheiro, facilmente quando você perder um dinheiro, você já não vai ser aquela pessoa amável que você era. Se você é aquela pessoa que tem muito apreço, por exemplo, por um carro, uma casa que você tem, se algum dia você precisar de abster-se dela, você já não vai ser feliz mais, porque a tua alegria estava depositada naquelas coisas, naquela quantidade, naquele, vamos dizer aqui, naquele troféu que te trazia um orgulho por ter aquilo ou por ser aquilo. Então, por isso Jesus fala, nós precisamos juntar tesouros do céu onde a traça não vai corroer. Quer dizer, o tempo não vai corroer as boas obras. O tempo não vai corroer as obras de Jesus que você fez. Por exemplo, existem pessoas na nossa vida, que passam pela nossa vida, que, vamos falar bem a verdade, tem coisas que a gente não queria nem ficar sabendo. Tem coisas que nós nem sequer queríamos viver para poder, então, ter essa consciência, ou saber, ou ter conhecimento do erro alheio, ou ter conhecimento, porque, por exemplo, pense comigo assim, fala hoje, no período que nós começamos a ouvir falar bastante disso, política. Fala-se de política, automaticamente as pessoas já começam a ter um coração voltado, é tudo corrupção, é tudo ladrão, ninguém presta, porque nós ouvimos sempre falar dessas maldades, dessas coisas erradas que são feitas no cenário político. Aí você também pode ter esse argumento no seu coração e ser uma pessoa aversa. E assim você tem uma visão de que tudo que você ouve, tudo é errado sobre essa questão. Você pode ter também aquela outra questão, um outro exemplo eu posso trazer para você. Família não adianta, porque a minha família, meu pai e minha mãe viviam se matando e brigando. Eles viviam perdidos, os irmãos todos brigados. Quer saber, eu quando tiver a minha idade adulta, ou talvez você já diz, olha, eu não quero ter família, porque família não adianta. Você tem uma visão daquilo que você talvez viu, presenciou ou viveu, e você começa então a guardar isso dentro de você. Então, o tesouro que está guardado de você é um tesouro que não é vamos dizer assim, o que Jesus está tentando abordar não adianta você estar cheio de moedas, mas ele também está dizendo, não adianta você estar cheio de argumentos contrários a tudo e a todos, mas você não tem guardado o teu coração para você ver o que Deus tem para você. Deixa eu fazer o seguinte, não estava aqui, mas vai passar para você referência, Provérbios capítulo de número 4, versículo 23, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, deixa eu ver, Provérbios, isso mesmo, Provérbios 4, 23 é a referência, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque deste coração, da tua maneira de conduzir a vida, virão as saídas para a sua vida. Você vai encontrar saída para qualquer problema. Num tempo de escassez, você vai ter um coração grato. Grato porque você consegue reconhecer que mesmo em dificuldades, Deus tem suprido a tua necessidade.
Se você é uma pessoa que guarda teu coração, por exemplo, o teu marido talvez não seja o melhor na sua visão de olhar, o meu marido tinha que ser assim, meu marido tinha que ser assado. Mas você vai ter um coração grato e entender, puxa vida, esse aqui foi o homem que Deus me deu, eu vou cuidar dele, eu vou tentar ser uma boa mulher de uma maneira que eu possa levá-lo a conhecer mais de Jesus, ser mais de Deus. Aí você vai percebendo que o nosso coração, a nossa maneira de conduzir uma situação, determina aquilo que vai acontecer. A saída é como se fosse uma solução. Só que há algumas saídas que nós escolhemos que nos coloca mais enrolado ainda. Que nos enrola mais ainda. Nós somos muitas vezes enredados pelo desejo mau. O que é ser engodado, enredado? Você está em volta de um mundo que cada um por si, Deus por todos. Isso desde criança. Você vai ver uma criancinha que vai estar bravinha com a outra criança por causa de um brinquedo. Você vai ver também um adolescente bravo com o outro porque o outro tem mais dinheiro e ele tem menos. Porque seu pai tem mais posse e o pai da amiga tem mais posse e o seu pai tem menos. Veja que há um critério de como abordar o coração e o coração ser tratado. Se o coração ele está cheio de maldades, tudo que você olhar vai ser mal. O seu olho tem como se tivesse, por exemplo, um óculos na frente dos seus olhos, que tudo que você vê, na verdade, é uma coisa, mas esse óculos que você vai colocando como sentido maligno da coisa, você começa a olhar como tudo é ruim. Nada presta, porque o seu olhar é mau. Aí diz o versículo, voltando lá em Mateus, lembrando que as saídas da vida, como você procede a tua vida, vem do coração. E se o seu coração é cheio de coisas que você pensa ser o bom, ser o melhor, mas não o é, você não está juntando tesouros no céu. Aí diz o versículo de número 21, de Mateus 6, 21 agora. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o meu coração ele está abrigado, guardado debaixo da palavra de Deus, aplicando a palavra, eu vou ter paz para resolver os problemas da minha vida. Eu vou ter soluções fáceis, práticas, porque o evangelho é praticidade, verdade. O evangelho te ensina a ser prático, porque se a pessoa vem com maldade e você não tem maldade em seu coração, você não vai arrumar briga. Você não vai dar corda para o diabo. Quer dizer, quando eu falo praticidade, não é no sentido de facilitar, mas o evangelho, você que o abriga em seu coração, a palavra de Jesus te faz viver de maneira que você terá mais habilidade para lidar com os problemas da vida. Por isso que se você junta no seu coração coisas que são facilmente destruídas, facilmente você será destruído, facilmente você será abalado. E você não verá o cuidado de Deus para com você, porque foi por isso que nós começamos e entendemos isso aqui até agora. Então, se o meu coração está cheio de tesouros, porque, por exemplo, para mim, eu posso dizer que a minha família é um tesouro. Eu acredito que na minha vida e na sua vida, na experiência de vida que você tem aqui meu amigo Silvio aqui, na nossa experiência, você já viu pessoas que dizem que família não tem valor. Já viu isso, meu amigo? Eu também já vi. Tem pessoas que trabalham com a gente aqui, você que está aí do outro lado. Há pessoas que realmente elas dizem que família não tem valor. Porque a visão de família que ela tem é diferente do que realmente deveria ser. Porque família para ela tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser daquele jeito, mas não é o que ela queria que fosse. E por não ser o que ela queria, ela juntou no seu coração o sentimento de que meu pai não é bom, minha mãe não é boa, meus irmãos não prestam, meu marido não é bom, minha esposa não é boa, meus filhos não prestam, e assim então ela retém esse sentimento. E quando ela vai tomar decisões na sua vida, o tesouro que está guardado, aquilo que tem valor dentro dela é contrário àquilo que realmente o é. Acho que você consegue me entender o que eu quero dizer. Às vezes nós estamos com uma visão distorcida das coisas, porque o nosso coração reteu, guardou para nós um tesouro, você guardou para você, é um tesouro, a mágoa. Aquela raiva te faz feliz, te faz você se achar mais mulher, mais homem,
te faz achar que você é melhor do que os outros, ou te faz achar eu não me rebaixo para ninguém. Talvez você tenha esse tipo de sentimento que para você é um tesouro, você não abre mão disso, é isso que eu sou e acabou, eu não volto atrás. Só que o que a Bíblia está dizendo? O teu coração, porque ele diz, por onde estiver o teu tesouro, porque onde estiver teu tesouro, ali está o vosso coração. Se o teu coração está ligado nas coisas mundanas, se o teu coração está levado aos desejos pecaminosos, se o teu coração está levado à maldade, a achar que todo mundo não presta, a olhar que todo mundo não tem valor, todas as pessoas são malandras, são melindrosas, são maliciosas, você começa a agir como um porco-espinho. Sabe o que o porco-espinho faz? Sabe ou não? Se você não sabe, você pode procurar saber. O Silvio era caçador, ele sabe como que é que funciona. O porco-espinho, quando ele é acuado, a primeira coisa que ele faz é levanta os espinhos e solta para que o seu oponente, o seu agressor, ele tenha a oposição dos espinhos, as farpas que ele tem. O porco-espinho carrega espinho a vida inteira. E quando alguém tenta chegar perto, ele já faz o quê? Ele já logo se arma. Às vezes tem pessoas que é tipo porco-espinho. Eu não estou dizendo que você seja, tá? Não estou tentando, eu estou exemplificando, fazendo uma analogia. O porco-espinho, ele quer lançar os seus espinhos, porque é o que ele tem para dar. É a forma que ele tem de atacar. Você não sabendo como ter uma família abençoada, não conhecendo a palavra de Deus, a forma de você dizer como é atacando daquilo que você tem guardado dentro de você. O que você tem dentro de você? Você tem mágoa, você tem raiva, você tem ódio? Você tem sentimentos contrários à vida? Quais são os procedimentos que você toma quando você está passando por talvez uma mudança de vida? Por exemplo, você quer Jesus. Você diz agora eu vou para a igreja, vou aprender da palavra, vou me tornar uma pessoa diferente, eu quero ser diferente, mas você continua agindo contrário àquilo que você aprende. Aí você começa a perceber, eu estou buscando a Deus, mas minha vida não muda. Eu estou tendo contato com Deus, eu sou uma pessoa, talvez você há muitos anos é membro de uma igreja há anos, 20, 30, 40, 50 anos, e o teu coração continua cheio de farpas. Tesouros que foram guardando e descrevendo quem você é. E você, sem perceber, você vai vendo que o que está matando você é o que você guardou como um tesouro dentro do teu coração. O seu sentimento é voltado somente a olhar as falhas alheias, mas você não consegue perceber que da mesma maneira que as pessoas falham, você também falha. Que da mesma maneira que você tem coisas na sua vida a serem tratadas, os alheios também têm coisas a serem tratadas. Mas você não quer enxergar assim e você começa sem perceber, condenar o próprio Deus, dizer, Deus não está comigo. Deus é injusto porque Deus abençoou, Deus fez coisa por aquele que é mau e eu que faço tudo certo, por que acontece isso comigo? Aí você começa a perceber que o tesouro do seu coração não é o que Jesus disse, ajuntai tesouros no céu. Porque aquilo que é entesourar, aquilo que é construído com Deus, nunca será desfeito. Por pior que sejam as falhas humanas, as boas obras, o amor do seu coração, assim como o amor de Jesus para com o próximo, fará com que você seja uma pessoa diferente, uma pessoa grata, uma pessoa que não vai abrigar no seu coração ressentimentos, tristezas, mágoas, iras, contendas, tudo aquilo que te faz sentir uma pessoa depressiva, angustiada, magoada, uma pessoa deprê, triste, de mal com o mundo. Aí o versículo seguinte, Jesus fala um exemplo que acho que será muito mais objetivo do que tudo que eu falei. Porque Jesus agora mostra, olha, a maneira que você está enxergando as coisas depende dos seus olhos. Depende como seus olhos veem as coisas. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, a candeia é uma lâmpada, a luz, é o que clareia. Você, por exemplo, que tem uma boa visão, você quando vê a luz, você enxerga todas as coisas, vê detalhes, vê cores, você consegue ver tudo. Então a candeia, a luz do nosso corpo, da nossa maneira de agir, depende da forma que o meu olho enxerga as coisas.
Agora, se o meu coração está retendo coisas ruins, os meus olhos sempre verão que tudo é ruim. É como se você, por exemplo, Jesus termina dizendo assim, ó, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer, se você não é uma pessoa maliciosa com a vida, se você não é uma pessoa maliciosa com as coisas, você felizmente terá uma vida diferente. Você terá uma vida diferenciada, você vai conseguir lidar com as emoções, até para ajudar as pessoas, você vai lidar com situações difíceis que você tratado com um coração purificado, limpo, sabe? Tranquilo, cheio das palavras, dos ensinamentos de Jesus, você vai encontrar luz. Você vai encontrar paz para viver. Veja que muitos encontram argumentos que não são verdadeiros, que dizendo, Deus não cuida de mim, Deus não se importa comigo. E é bem pelo contrário. Deus está dizendo, olha, se você aprender a olhar diferente para as coisas que você tem visto, você vai ser o teu corpo. O que é o meu corpo? É a minha ação, a minha atitude. Quando você for tomar quaisquer decisão profissional, familiar, uma decisão pessoal, uma decisão espiritual, uma decisão de andar com Deus, você vai decidir do jeito certo. Você não vai decidir porque você é empurrado a fazer, porque a luz está te encaminhando você a caminhar onde você enxerga, onde você tem uma realidade, você não está distorcendo aquilo que você vê. Se você olhar para as palavras que Jesus está dizendo, ele fala agora também em um outro sentido a mesma palavra, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que tem em você, ou seja, aquilo que você entende que é certo, forem trevas, quão grandes serão tais trevas. Ele está tentando mostrar para mim e a você que se aquilo que você entende ser o certo for o errado, você está em trevas em tudo que são grandes trevas, trevas tamanhas que você não consegue ou tenta decifrar como ser uma pessoa feliz, mas você nunca vai conseguir, porque o teu coração só abriga a maldade, teu coração só guarda os ressentimentos, as mágoas, as traições, as porfias, os embaraços, os pecados alheios. E aquilo que corrói seu coração é o que Jesus está dizendo lá no início do versículo 19. Ele fala, olha, não juntem tesouros neste mundo, porque a traça e a ferrugem vão destruir. Em outras palavras, se você junta essas coisas no seu coração, mais cedo ou mais tarde você será destruído, porque você juntou em um lugar que não vai te trazer crescimento, só te traz mais tristeza. Guarde o que você está ouvindo, pois o que Jesus está tentando dizer tem muitas pessoas que estão focadas em ganhar, em ter, em comprar, em ser melhor que as outras, sendo que no fim tudo vai depender de como você enxerga as coisas, como que você encara as coisas, como que você vê as coisas. Pastor, para mim ninguém tem valor, todo ser humano é perdido. Por isso Jesus falou, se você tem, a luz que você tem são trevas, quão grandes são tuas trevas. O marido não tem valor, a esposa não tem valor, o pai não tem valor, a mãe não tem valor, os irmãos não são valorizados. As pessoas, o patrão, o profissional, o político, ninguém, na tua concepção, ninguém vai ter valor algum. Porque todos eles você olha já, antes de você conhecer, você já julga dentro de você, na forma que você opera, você como que você digerisse as pessoas ou as coisas, as circunstâncias, de maneira que você já sabe que as pessoas são, ou você já tem um formato, já é pré-figurado dentro de você, que você está certo. E aí que mora um grande engano nosso, porque se nós, irmãos, estamos tão preocupados com essa vida, esquecemos que Deus tem cuidado de nós em todos os detalhes. Então ele diz, versículo de número 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e se desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Só para a gente fazer um entendimento. Não tem como servir dois senhores. Deus, ele é um Deus que ele cobra a intimidade. Ele quer ser o único Deus da sua vida.
Não tem como ele dividir o amor dele com alguém que fez grandes obras. Tal pessoa, Pedro, João, Maria, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele fala, Mamon é o Deus que é argumentado como o Deus do dinheiro, Deus da avareza, que só pensa em si mesmo. Então Deus fala, olha, ou você ama a Deus, ou você ama, ou melhor dizendo, ou você ama as obras de Deus e age como um cristão, ou você age contrário à minha palavra, quer dizer, contra mim, ou você ama um ou outro. Não tem como você ser meio de Deus e meio do diabo. Não tem como você ser meio mal e o meio bom. Ou você é uma pessoa que anda na bondade de Deus, ou você é uma pessoa que anda na maldade do diabo, ou um ou outro. Então esse argumento de Jesus desfaz tudo aquilo que a pessoa fala, mas eu não penso assim, mas não é eu penso. O que Jesus fala? O que o Evangelho? O Evangelho é as boas novas, é o poder de Deus para aquele que crê, para que haja salvação. Você crê no Evangelho? Eu creio, mas eu creio em parte, então você não crê. Ou você crê nas palavras de Jesus sobre o perdão, sobre o amor, sobre o cuidado, ou você não acredita. Qual dos dois? Sim ou não? Você crê ou você não crê? Aí ele diz o versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? O corpo não é mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, do seu jeito de viver, com o seu tesouro, acrescentar um côvado, uma medida à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que vocês andam solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, o mais rico do mundo, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas porque todas estas coisas os gentios procuram, De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí termina no versículo que eu falo muito aqui no programa, mas buscai primeiro o reino de Deus, a vossa justiça e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus, então, ele chama a todos a atenção e diz, olha gente, deixa eu explicar para vocês. Vocês estão inquietos com o que vai comer, vocês estão preocupados com o amanhã, vocês estão pensando que eu não estou cuidando de vocês. Jesus, ele fala, olha, eu tenho ousadia em dizer, o próprio Deus falando pela boca de Jesus, Deus, o próprio Deus falando, olha, vocês não sabem que os lírios do campo são vestidos das mais lindas vestes. E Salomão, com toda a riqueza que tinha, nunca se vestiu como eles. Sabe o que Jesus quer dizer? O meu cuidado é mais importante, muito mais preciso do que o seu. Ele está dizendo, se você tem cuidado da sua vida, se você tem cuidado em ser uma boa pessoa, mas tem retido dentro de você essa inquietude, você tem guardado dentro de você, no seu coração, esse sentimento averso, contrário às coisas de Deus, se dentro de você tem uma guerra, fazer o bem e fazer o mal, mas você fica preocupado de maneira que, como se Deus não se importasse com você, o Senhor diz, olha, você quer ser feliz? Você quer crescer de verdade? Como um cristão verdadeiro, busque primeiro as coisas de Deus. Faça a coisa certa, perdoe, ame. Não olhe para as pessoas com como se você tivesse assim no seu coração, como todos estão errados. Não seja também a pessoa também que aceita tudo, mas entenda que você precisa andar com Jesus, porque ele diz, busque as coisas do céu. Porque se você buscar as coisas do céu, tudo que você deseja, eu acrescentarei, diz o Senhor. Então, entenda, você está sendo cuidado
minuciosamente. Deus está cuidando de você em cada detalhe da tua vida, da tua casa, com o seu casamento, com os seus filhos. Agora, basta você, o que tem saído de você, como você tem enxergado o mundo, qual que é o seu tesouro, as coisas desse mundo, que um dia vão ser destruídas, mesmo que não sejam destruídas com você em vida, em algum momento vai acabar para você. Por isso o Senhor disse, ajuntai tesouros no céu. Boas obras, amor, perdão. Você, assim como Jesus fez por mim e por você, entregue o perdão como assim também você recebeu de Jesus. Ame da mesma maneira que você é amado de Jesus. Assim você terá um coração que tem entendimento quem você é, o que Deus fez por você, o que Deus é para você e tudo que Ele faz por você. E você vai ser uma pessoa muito melhor a partir do momento que o Evangelho puro, simples, sincero, singelo for o único foco da tua vida. Aí você vai ser rico no céu. Aí você vai ser uma pessoa que ajuntou o que tem valor de verdade. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, apresento a Ti esses copos com água. E peço, meu Deus, que mediante a toda a palavra que a nós foi ministrada, que o Senhor, meu Pai, toque aos corações, que os corações sejam quebrantados e que cada palavra, que cada coração, ó Deus, que abrigou em si, meu Deus, esse entendimento, receba do Senhor, ó Pai, a porção necessária para que cresçam, para que sejam abençoados. E oro, pedindo que nestas águas contenham, meu Deus, os milagres, contenham, meu Deus, o poder do Senhor para curar o doente, o enfermo, o que está passando alguma necessidade no seu corpo, uma dor de cabeça, uma febre, a dengue, seja o mal que for. Pai, eu te peço, põe teu poder aqui e cure a todos em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água comigo.